Oi, pessoal, bem-vindos a mais um videocast História de Sucesso do Instituto JF. Hoje nosso convidado é o Leonardo Dantas, Léo Dantas. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Thaís? Tudo jóia. O Léo, pessoal, eu acho que, assim, talvez seja um dos ex-alunos mais maduros, assim, que a gente possa ter, porque ele é pai, tá para se formar na faculdade, já tem bastante tempo profissional, tem bastante história para contar pra gente, né, Léo? Com certeza, Thaís. Acho que primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero poder ajudar, né, com as minhas histórias, espero contar um pouquinho do que vocês não sabem do Léo. Então me conta, como é a vida do Léo hoje? Cara, a vida do Léo é um desafio da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir, né? Como você bem disse, eu tenho que encaixar várias agendas, né? Então, hoje eu estou como gerente distrital no Vale do Paraíba, então eu faço uma região extensa, né? Que me exige um deslocamento, então assim, eu tenho uma loja na cidade que é próxima, mas a loja mais distante, por exemplo, está a mais de 100 quilômetros de mim. Então, eu preciso ter um planejamento de estrada e etc. Eu cuido basicamente... Só recapitula para o pessoal o que é ser um distrital. O que é ser um distrital? Distrital é quando você toma conta dos gerentes das lojas da Swift. Então, você é basicamente um guardião da cultura e da operação ali nas lojas. E quando é loja distante, você ainda tem assim, um agravante. Porque você representa a Swift para a maioria daquelas pessoas. Uhum. As pessoas não têm noção do que é a matriz, as pessoas muitas vezes não conhecem o diretor, é muito pelos EADs, pelos vídeos. Então, você acaba sendo a autoridade máxima ali da Swift naquele lugar. Uhum. E quantas lojas hoje? Hoje eu cuido de 26 lojas, sendo dessas 19 lojas no varejo, né, aquelas SWS, e 7 lojas físicas. Tá, bastante, né? É bastante operação. E dá um raio de quantos quilômetros no total? Mais de 250, né? Porque eu cuido ali desde Caçapava, que é a primeira cidade depois que sai de São José dos Campos, até Cruzeiro, que é a cidade limite entre São Paulo e Minas Gerais, ali no Vale, e passando ali pelo litoral norte de Ubatuba. E como você organiza a sua rotina? Agenda, né, assim, eu tenho um desafio, né, porque se eu pegar, eu tenho menos dias úteis no mês do que lojas, então se eu fizer uma loja por dia, eu vou demorar mais de um mês para voltar nas lojas, então eu tento fazer bastante essa dinâmica, até porque a gente tem um tempo para administrar com o corporativo, então eu me organizo para visitar 2, 3 operações por dia e matar por praça. E além do trabalho, quais são os outros lados do Léo? Os outros lados do Léo, bom, o Léo faz faculdade hoje de segunda a quinta-feira, né, tô no 5º ano de engenharia de produção, tô acabando, faço lá em Lorena, na Universidade de São Paulo, e tenho a vida de pai também, né, que aí minhas rotininhas, meus encaixes de rotina para conseguir dar um suporte para Alice, ficar com o Davi, eu tenho janelas, né, que eu falo assim, cara, assim que eu acordo, eu falo que a primeira janela do dia é minha, né, então assim, eu acordo normalmente ali por volta de 5h30, 6 horas, já pego, já tento ficar com o Davi quando ele não tá dormindo, né, pra dar uma atenção, conseguir passar um pouquinho do tempo com ele. Quando eu chego do trabalho antes de ir pra faculdade também, ali entre 5h30 e 6h30, eu gosto de passar um tempo com ele, brincar, sair pra passear, ele adora andar de carrinho, então a gente vai passear no condomínio que eu moro, e aí depois eu volto de noite, mas aí de noite já tá dormindo, já tá de cama. Eu chego em casa por volta de umas 11 horas. E aí, de sexta, sábado e domingo é o que eu falo que... De sexta à tarde, né? Sábado e domingo é onde eu tô dedicado ali realmente ao meu âmbito familiar, né? Aos meus hobbies, à minha família, viajar, adoro viajar. Uhum. Acho que é um pouquinho disso. E faz quanto tempo que você mora nessa região? Agora vai fazer... Acabou de fazer 6 meses, né? Eu mudei pra lá em fevereiro desse ano. Então faz 6 meses que você tá como distrital, é isso? Não, fazem 2 anos e meio que eu tô como distrital, só que eu fui distrital aqui em São Paulo. Eu vim como distrital aqui em 2021, foi em abril de 2021, né? Meio da pandemia. Fiquei aqui até o início desse ano. E aí agora eu retornei ao Vale do Paraíba até por casamento de agenda, a Swift conseguiu me abrir essa porta e eu tô conseguindo terminar a faculdade agora. E essa experiência de distrital... São Paulo versus interior de São Paulo, qual que é a Totalmente diferença? Totalmente. Dinâmicas diferentes, né? Eu acho que começa pelo público, né? O público do interior, ele é diferente do público de São Paulo, né? São Paulo, normalmente, as pessoas estão sempre com pressa. Então, elas estão sempre correndo, sempre passando. Você tem que ter um atendimento muito mais direto ali no teu ponto de venda. Você tem que ser muito diretivo para fazer uma venda sugestiva. Você tem que ter uma sacada muito mais rápida. E no interior, não. No interior, o ritmo é diferente. Então, a pessoa, normalmente, ela tá passando ali, ela dedica um tempo para aquilo. Você consegue uma conversa melhor. Você tem uma oportunidade de falar de receitas. Tem uma oportunidade de falar de produto. Então, acho que muda toda essa dinâmica de atendimento. Né? É claro, poder de consumo,
totalmente diferente também, né? Eu trabalhei aqui no Morumbi, que é uma das regiões que tem mais poder aquisitivo de São Paulo. Eu tinha lojas de 1,5 milhão. Hoje a minha maior loja vende 500 mil. Né? Até por, assim, pessoas e transações em loja. Eu tinha uma loja aqui que atendia 10 mil clientes por mês. Lá, a loja que mais atende 3.500. Então, eu acho que tem um pouquinho dessas diferenças também. Apesar do produto ser o mesmo, da operação ser o mesmo. E antes de ser distrital, onde você estava? Supervisor de vendas na Seara Industrializados, aí eu tava no Vale do Paraíba, né? Eu fiquei lá de abril de 2019 até abril de 2021, foram exatamente 2 anos. E aí eu atendi essa mesma região que eu atendo hoje, com exceção de Ubatuba, né? Então eu pegava todas as cidades ali de Caçapava até Cruzeiro, o que me ajudou bastante quando eu fui ser distrital, porque eu já conhecia a praça, né? Eu já sabia os caminhos, já sabia onde tinha mais público, já sabia quem eram os concorrentes, quem trabalhava com o melhor preço e tal. Isso me ajuda hoje, inclusive na Swift. E aí me conta uma coisa, qual que é o maior desafio qual que foi o maior desafio de ser um supervisor? A maior dificuldade? E aí agora sendo um distrital? Como supervisor, eu falo que eu tive um baita desafio, talvez o maior da minha carreira, né? Porque eu tive que entrar como supervisor numa liderança de algo que eu não sabia fazer. Eu não tive o estágio de vendas, né? Nem Flora, Seara, Friboi, eu não tive estágio de vendas externas. Então, basicamente, eu fui ser líder de uma pessoa que exercia um trabalho que eu não sabia executar. Então, eu tive que pedir para os meus vendedores me ensinarem, por exemplo, a mexer no Palm. Né? Então, como que você transita, né? Como você faz a pessoa acreditar que você realmente está ali para agregar, que você tem alguma coisa para trazer, sendo que você não sabe nem executar a função que ela já faz ali há 5, 6 anos, e eu peguei vendedores muito experientes. Né? Então eu tive muito esse gap nos primeiros 6 meses de aprender como é que funcionava, como era o toque de caixa do negócio, para depois eu conseguir exercer efetivamente a minha liderança e falar, pessoal, eu tô aqui para ajudar, eu tenho capacidade de ajudar. Eu considero que foi um dos grandes desafios da minha carreira, o que muda um pouco para o distrital. O distrital eu já conhecia muito bem a operação da Swift. Passei 4 anos na Swift antes de ir para a Seara. Então eu já sabia como é que funcionava, apesar das mudanças dos 2 anos que tinha passado. Mudou pouca coisa. Então eu sabia o que o líder de vendas fazia, né? O que o atendente de loja fazia, eu sabia o que o gerente fazia, eu sabia como o corporativo atuava. Então era mais fácil nesse sentido. O que mudou? Eu gerenciava pessoas que gerenciavam pessoas. Né? Então eu tinha que convencer um time de liderança a ter um mindset, né, para eles transmitirem isso para o ponto final, sem eu perder minha cadeira de chegar direto no ponto final. Né? Eu acho que esse é o desafio interessante do distrital. Então, o que você acha que dá para trazer aí de aprendizado para a vida, para frente, por ter superado essa fase? Eu acho que a grande lição disso é assim, cara, não se afoga sozinho. Né? Você não está conseguindo, levanta a mão e fala, olha, não tô dando conta, eu entendo o meu desafio, eu entendo a minha cadeira, mas eu preciso de ajuda. Eu acho que esse pedir ajuda foi o que me ajudou a superar isso e não desistir, Thaís. Eu acho que assim, é clichê falar de resiliência, né? Resiliência tem que estar na soft skill de qualquer um hoje, mas é acordar sabendo que assim, putz, hoje o dia vai ser difícil, mas eu tô aprendendo alguma coisa, uma hora vai sair, né? Se dedicar sabendo que uma hora você vai conseguir, porque quando você consegue é extremamente gratificante, né? Eu lembro quando eu consegui ganhar a confiança dos meus 5 vendedores lá na época, cara, é muito gratificante, porque você olha e fala, putz, cara, há 6 meses atrás eu ligava pra esse cara, ele nem me atendia. Hoje ele me liga pra pedir uma opinião, pra pedir uma ajuda, e eu acho que isso é o mais legal de todo o negócio. Você acha que tem alguma característica em você ou alguma atitude que você teve que fez com que você não desistisse? Característica? Eu acho que eu não aceito não como resposta. Isso é ruim e é bom. Eu enxergo hoje os dois lados. Por exemplo, na minha vida pessoal isso é péssimo, né? Mas assim, talvez numa carreira profissional isso me ajude muito, né? Então eu não conseguir entregar aquilo, pra mim, ferir um pouco meu ego. Né? De falar assim, cara, não é possível que você não consegue. Você sabe do teu potencial, né? Você tem capacidade de aprender e você tem capacidade de fazer isso. Você tá enxergando onde existe oportunidade, onde tem o gap. Talvez você consiga ajudar eles de uma maneira ou de outra. Né? Então talvez esse meu ferimento de ego mesmo, talvez, de não aceitar esse não, foi o que me trouxe até essa vitória. E confiar que você podia, né? Confiar que eu podia. Mas eu não sou uma pessoa confiante. Não? Não sou uma pessoa confiante, eu tenho problemas com isso. Né? Fala mais sobre isso. Eu tenho muitos demônios internos, né? E um deles é esse da confiança. As pessoas falam, nossa, você transmite muita segurança no que você fala, você não tem medo de falar em público, etc. Cara, isso não é o que passa dentro de mim, por exemplo, antes de até mesmo sentar aqui, sabe? Eu tenho nem percebi. Que bom!
Mas esse lance da confiança, normalmente eu tendo a achar que eu tô fazendo algo de errado ou que eu estou frustrando alguém. Eu sou uma pessoa que precisa muito de feedback. Então, por exemplo, se você é minha gestora e eu tô começando a ficar um pouco distante, a gente não se fala todo dia, ou você não me dá um toque, ou um elogio, essas coisas, eu começo a achar que eu tô sendo esquecido, que eu tô fazendo errado, que eu tô deixando de executar meu papel. Então, eu necessito esse constante contato, esse constante feedback pra eu saber que eu tô no caminho certo. Porque a minha tendência é achar que eu tô fazendo alguma coisa errada. Até mesmo para decisões. Eu tenho facilidade de tomar decisões no âmbito do trabalho, mas sempre eu tenho aquela pulguinha, putz, eu acho que eu tô indo pelo caminho errado, né? E é uma coisa que eu sempre tenho que estar em contato muito com as pessoas para saber disso, para ter esses feedbacks até no momento, porque senão eu me perco, né? Eu sempre vou achar que eu tô, putz, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou capaz disso, né? Então eu batalho até hoje com a minha autoconfiança, até com o meu time de diretos, né? Eu falo assim, são pessoas que, putz, eu confio muito e confiam muito em mim, né? Ganhei essa confiança recíproca, mas às vezes eu tenho esse problema de confiança no dia a dia, numa reunião, né, por exemplo, para apresentar o resultado. Por mais eu saiba que eu esteja embasado, que eu tenha fatos e dados, cara, dá um friozinho na barriga na hora de entrar lá. Isso foi uma característica que sempre foi minha. Né? Eu tentei destravar isso com o meio de esporte ao longo da vida, não consegui. Sempre fui aquela pessoa que amarelava em jogos importantes. Joguei muito futebol, joguei muito basquete. E essa pressão, ela trabalha um pouco contra mim no dia a dia. Mas, bom, obrigada por você expor esse ponto, Léo, porque eu acho que tem muitas pessoas que passam por isso, né? E é muito mais comum do que a gente imagina. E é bom falar sobre isso, né? Como a gente vence nossos medos internos e a gente consegue ter uma história de sucesso, né? Sim. E eu não enxergo como fragilidade, tá? Teve uma época que eu enxergava, eu achava que eu não podia transparecer isso pra ninguém. Mas eu descobri que quando você transparece, você abre portas pros outros te ajudarem. Né? Ótimo. Você abre portas pra ganhar confiança, ganhar intimidade, pra pessoa se abrir com você. E muitas vezes as pessoas são complementares, né? Meus pares são complementares a mim, não existe outro Léo. Meus líderes são complementares. E quando a gente abre isso, a gente abre uma janela pra alguém vir ensinar a gente, ajudar. Se a gente aprende com isso. né? Exato. E antes, então... Bom, a gente parou em supervisão, né? Antes da supervisão, qual que foi sua jornada de aprendizado, assim? A gente até estava conversando aqui, as jornadas são muito parecidas, né? Sim. O que você, antes da supervisão, até quando você entrou, né, na escola, quais foram os momentos chaves para você, de aprendizado, de conquista, de dificuldade? O que você pincelaria aí pra gente dessa história? Vamos de frente para trás, que acho que é mais fácil falar da linha do tempo, né? Eu acho que a primeira coisa é entrar na escola. Né, eu nunca tinha estudado integral, né? Sempre tinha estudado na mesma escola desde pequeno. Então já, cara, que uma ano bomba. Que você entrou, né? Sexto ano. 2012. 2012. E quantos anos você tem agora? Tenho 21. 21. Pra fazer 22. Tem... Putz, vai fazer 10 anos de história de instituto. E, cara, já quando você entra, eu já tive um baque. Porque eu nunca tinha estudado em escola grande, primeira coisa, né? Então, a Geminari sempre teve uma estrutura robusta, né? E muita gente. Eu já era uma pessoa, como eu falei, tímida, com meus problemas de insegurança, etc. Então, a minha adaptação na escola já não foi muito legal, né? Já tive alguns trancos e barrancos pra me adaptar. Aí eu acho que esse primeiro baque da escola passou. Depois... Não vou lembrar que ano que foi, se foi no 7º ou foi no 8º ano, eu tava perdendo um pouco o rumo das coisas, né? Eu tava começando a ir mais pra bagunça do que pro estudo e tal. Eu lembro que eu tomei, acho que uma suspensão, acho que a própria Odete que aplicou em mim, que eu tive que ficar 1 ou 2 dias em casa. Nem lembro mais qual que era o cenário disso, mas eu acho que me colocou de volta no caminho de tipo assim, cara, tu precisa estudar pra realizar teus sonhos, você precisa dar um gás, é uma oportunidade única, é uma baita escola com os melhores professores, com uma baita estrutura, senão você não vai durar aqui, cara, porque eu via colega saindo, né, vi gente saindo do 6º, vi gente saindo do 7º, e aí falei, bom, preciso voltar aqui pro meu caminho e seguir, né, direto nisso. Falando de desafios, né, do 9º pro 1º, que é onde começou o estágio. Começou por onde? Se você não começou... Começou por onde seu estágio? O que você fez no 1º, no 2º e no 3º? Swift. Os 3 anos no Swift. A gente já chega lá, mas, cara, eu quero falar de uma coisa que até é legal. Hoje em dia existe o pilar da escola da família, né? Na época era muito mais distante essas coisas. Eu lembro claramente que meu 9º ano foi muito conturbado porque meus pais não queriam que eu trabalhasse. Era, assim, a última... E hoje eu, como pai, eu entendo
tá? Mas, putz, meu filho vai começar a trabalhar com 14 anos, cara, hoje talvez eu olhe, assim, e eu entenda o estranhamento que eles tiveram. Eles basicamente falaram, não, você vai sair. Você vai sair, você quer fazer intercâmbio? A gente vai te mandar no intercâmbio. Você quer jogar basquete? Nossa, vamos te pôr a melhor escola de basquete de São Paulo. Mas você não vai trabalhar. Tudo menos trabalhar. Tudo menos trabalhar. Eu falei, não, gente, eu vou trabalhar. Eu acredito nesses loucos aí, eu acho que tem fundamento que eles estão falando sim, eu gosto e eu quero testar, né? Mas nem porque, cara, foi um ano muito conturbado, assim, casa, escola e tal, meus pais chegaram a vir aqui e dar rolo, depois entenderam e sempre foram meus maiores apoiadores, né? Eu lembro muito disso, eu tenho que agradecer muito, agora eu vou agradecer a câmera. Obrigado, Tânia, obrigado, Luciano, vocês são minhas maiores inspirações, sempre foram, então obrigado por todo o processo de estar aqui, se eu não fosse por causa de vocês, eu não estaria aqui. Voltando pra cá, rolou essa conturbação, e aí no primeiro, cara, mas assim, decisão tomada, você vai ficar, beleza, voltaram a ser meus maiores apoiadores, vambora, né, e aí já no primeiro ano, Swift, né, comecei meu estágio da pior maneira possível, fui trabalhar lá na Zona Leste, uma das lojas mais longe que tinha, com uma gestora que não entendia muito bem o projeto, né, na época, ela... Putz, teve uma certa resistência e com colegas de trabalho que estavam fazendo estágio comigo que já não queriam mais estar nesse lance. Então, assim, eu tive os primeiros 6 meses bem ruins. Até a minha avaliação do estágio foi péssima. Nesses primeiros 6 meses, até eu recebi um feedback de falar assim, cara, o que tu apresenta na escola e o que você falou que você queria não tá condizendo com o que você tá trabalhando aqui, né? Com o que você tá desenvolvendo e tal. O que a gente pode fazer pra você? Me muda de loja. Me mudou de loja e aí colocou com uma gestora que era totalmente ao contrário, que é a Lidiana, inclusive tá até hoje na Swift, que foi uma grande impulsionadora pra mim. Então, no primeiro semestre de 2016, no estágio, péssimo. Eu lembro até hoje, a minha nota no estágio de 10 foi 4.9. Eu lembro que tinha uma tabelinha que eu tava nos piores lá do negócio. E aí eu passei pro segundo semestre de estágio, foi um cenário totalmente diferente. Foi onde eu realmente me apaixonei pela Swift, que eu vi a razão do negócio de existir. Gostava muito de carne e churrasco, então pra mim foi fácil, de falar do produto, de entender. Comecei a perder timidez, comecei a falar com o cliente. Eu acho que todas essas skills foram começar a se desenvolver nessa época, poder de persuasão e etc. E aí o segundo semestre foi excelente, né? Eu lembro que eu acabei como um dos destaques do estágio desse ano. Como que chamava a sua gestora? Lidiane? Lidiane. A Lidiane fez a diferença. Lidiane fez a diferença, tenho certeza. O líder faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Total, né? E é uma das coisas que, por altos e baixos, eu aprendi isso tanto com os meus líderes quanto com os meus liderados e o meu momento. Total, não tem como você ter um time de alta performance se você não é um gestor de alta performance. Não tem como você... Você pode até ser um outlier lá, um pontinho fora da curva, né? Às vezes numa equipe de trabalho, mas se o teu gestor não te incentiva, se o teu gestor não tá preocupado com o mesmo norte que você, cara, você pode dar 200%, não vai chegar lá. E onde você teve esse maior aprendizado? Em que fase? Eu acho que foram picados, tá? Eu trago muita essa experiência, então assim, talvez a minha pessoa não mudou de 6 meses um pro outro quando eu fiz o estágio. Talvez o meu direcionamento mudou, tá? Quando eu fui líder sênior, né, gerente de loja, eu tive um líder que também não enxergava o meu potencial, não gostava do projeto. E tinha no segundo ano? Já era do terceiro ano. Já no terceiro. E eu lembro que eu fui muito podado, né? Então assim, não conseguia mostrar meu potencial. Quando trocou a liderança de novo, vem a curva de desenvolvimento para cima. Vi isso na Seara, né? Enquanto eu não estava capacitado o suficiente para eu ser de um time de alta performance, a minha galera não batia meta. Meus vendedores não batiam meta, não entregava as metas. Porque a liderança, que era eu no caso, não estava pronta para ser de alta performance, eu não conseguia influenciar eles de maneira positiva. E aí, quando essa chave vira e quando eu ganho o corpo para realmente fazer a gestão deles, a gente começa a entregar metas, os resultados começam a vir em seguida. Eu enxergo muito essas fases de adaptação. Hoje, como gestor que lidera um gestor, eu vejo nos times de loja. Você sabe, quando você vai na loja, você sabe que o clima da loja tá bom, que a galera tá engajada, que sabe dos resultados, que tá ali para vender, oferecer. E você sabe quando você vai na loja e o clima tá ameno, né? É mais gente fechada, os resultados não perpetuam, né? A cultura não perpetua. Você sabe que tudo isso é um reflexo do gestor. O que você acha, então, dessa jornada que você passou? Se você pudesse resumir em uma palavra, assim, um pensamento... Cara, faria tudo de novo, né? Eu acho que é o caminho certo. Não mudaria nada. Eu entendo isso tudo como um processo. Sempre entendi.
desde o do comecinho lá, assim, os meus sonhos são enormes, tá? Gigantes, tá? Mas eu entendo que tudo parte de um processo. E eu percebi isso na Seara. Eu não passei pelo processo de venda externa. Eu vi o quanto esse processo me faltou quando eu assumi uma supervisão. Né? Então, faz tudo parte de uma escada, de você ir ganhando o corpo, conhecimento, e você entender exatamente como que funciona cada etapa. Né? Então, é isso. Faria tudo de novo. Essa é a frase para resumir. Entendi. E futuro? Você estava falando de futuro? Cara, eu sou muito grande, né? Então, assim, eu tenho sonho de futuro acadêmico, eu tenho sonho de futuro pessoal, né? Então, assim, dentro da empresa, cara, quero ser presidente. É isso. Amo a Swift, né? Acredito muito na JBS de maneira geral, mas, cara, quero ser presidente. É isso. Né? É o que resume. Não vou chegar lá? Cara, vamos ver. Tenho carreira pra tentar e esforço não vai faltar, e eu entendo que é tudo um processo, né? De sonho pessoal, sempre quis morar fora. Né? Então, Estados Unidos é um lugar que eu sempre quis ter casa, quis morar, quis mudar minha família pra lá, meu pai, minha mãe, Alice, o Davi, né? Tenho o sonho de viajar o mundo, então eu sei que pra isso também vou ter que ter bastante trabalho pra conseguir chegar lá. Então é um pouquinho disso. E deixa eu voltar num ponto, você falou muito que seus pais foram inspiração pra você. Foram. Por quê? Cara, porque eles são muito diferentes de mim. Fala um pouquinho deles. Eles são muito diferentes de mim, né? Eu falo assim, a minha mãe, ela é emoção, né? Totalmente emoção, coisa que, assim, talvez eu nunca seja, né? Mas ela me ensina a pensar com o coração, ela me ensina a tomar as decisões olhando pra mim, né? Pra minha família, pras pessoas, e olhar e falar assim, cara, que teu coração tá pedindo, né? Não a tua cabeça, né? Deixa de lado um pouquinho a razão, um pouquinho a matemática, né? Porque eu sou de exatas. O que teu coração te fala? Que ela sempre me ensinou a fazer isso, pensar com o coração, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Tocar o próximo, ajudar, ter uma proposta maior do que simplesmente o crescimento material, etc., que no final das contas não vale de nada, né? E meu pai, pelo outro lado, eu falo assim, cara, meu pai é minha inspiração de vida, assim, pela história dele. O meu pai teve uma história extremamente difícil de infância, meu pai teve uma superação gigante na carreira, meu pai montou empresa. Ele era o segundo filho mais novo de um casal. A irmã dele morreu com leucemia aos 5, 6 anos, tá? O pai dele abandonou a família logo depois disso, tá? E aos 11 anos ele sofreu um acidente de carro que ele perdeu uma vista. Então, assim, ele tinha tudo pra falar nessa época que a vida era difícil. Né, que não ia dar pra conseguir, que era só ele e a minha avó. A minha avó, pra vocês terem noção, entrou na faculdade com 40 anos, tá, pra conseguir trabalhar, se posicionar no mercado, e foi trabalhar depois dos 45, tá, de carteira assinada. E ele tinha tudo pra falar que não ia dar certo e se jogar pro mundo e deixar do jeito que tava, e ele falou, não, eu vou conquistar. Eu tenho meus sonhos, eu vou chegar lá, né? Eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro. Meu pai é apaixonado por carro, então, assim, queria ter os confortos dele, os carros dele. Queria ter a empresa dele, porque ele sabia que ele podia fazer a diferença. Hoje ele trabalha com análises clínicas, né? De vitaminas, trabalha para grandes laboratórios. Então, é um cara que fala assim, olha, era uma situação adversa, né? Tinha tudo para chegar na adolescência aí para um caminho totalmente diferente e falou, não, eu vou vencer, eu vou chegar lá. Eu vou fazer, e ele se reinventa até hoje pra chegar lá. E hoje eu acho que hoje, depois de muito tempo, eu acho que ele é uma pessoa de cabeça muito aberta com a vida, né? Então, assim, o meu pai entende a dinâmica da vida, assim, ele é quase um guru pra mim, de eu pedir os toques, as dicas pra ele, e eu enxergo muito essa experiência do viver nele. Então, assim, tem esses dois lados da inspiração. História bonita, Léo. Realmente uma grande inspiração, seus pais. E então, estamos chegando aqui para os finalmente, né, da nossa conversa. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está escutando a gente, principalmente os alunos que estão passando por essa jornada e não chegaram ainda onde você está? Acredite no processo. Eu acho que é isso, né? Una um pouco do pensar com o coração, de entender aquilo que você quer. É muito mais fácil você trabalhar gostando do trabalho, amando o que você faz. É clichê, você não trabalha, você se diverte. Não, mas o seu trabalho se torna muito mais fácil. Então, acha o que você gosta. Invista naquilo que você gosta. Pode ser adverso, outra pessoa pode estar... Cara, se você tiver a confiança de que é aquilo que você quer pra tua carreira, vai. Né? E acredite no processo, nada do dia pra noite. Eu costumo falar que felicidade é um estado de espírito, né? Então, assim, eu ia te perguntar sobre isso.
Pode perguntar. O que é... Porque a gente fala muito, né, de algumas palavras aqui no Instituto. Então, vamos começar pela que você falou, felicidade. O que é felicidade pra você? Hoje eu enxergo felicidade como um estado de espírito, né? Assim, pra mim é impossível uma pessoa ser 100% feliz 100% do tempo, né? Ou uma pessoa ser infeliz 100% do tempo. Eu acho que a gente tem caminhos pra felicidade, né? Eu acho que realizações... O que eu gosto, né? O que o meu coração gosta? O Léo adora ser distrital, então eu sou muito feliz no meu trabalho. O Léo adora engenharia de produção, então eu sou muito feliz na minha faculdade. O Léo adora o Davi e a Alice, então é muito bom passar um tempo com a minha família, né? Então, assim, eu acho que a felicidade se resume nisso. Conhecimento. Base indispensável e infinita. Eu tenho, assim, pra mim, de que eu conheço menos de 1% do que eu poderia e do que eu quero conhecer. Né? Porque com certeza, assim, não existe um medidor de conhecimento, né? Assim, não existe uma chavinha que a gente mede, ele conhece tantos por cento. Não. A gente tem muito que aprender. E o quanto mais a gente aprender, mais base a gente vai ter para falar. Trabalho. Ocupação na sociedade, eu acho que o grande propósito que você quer deixar. Né? Eu acho que é por meio do trabalho que você deixa um legado, é por meio do trabalho que você deixa um propósito, que você coloca lá a tua pegada, né, na vida das pessoas e na sua vida. Eu acho que o trabalho é um pouquinho disso. Qual que é o propósito que você enxerga hoje na sua vida? Cara, hoje, assim, eu tenho um propósito para as pessoas, eu tenho um propósito para mim. Né? O propósito para as pessoas é, assim, ajudar a maior quantidade de pessoas que eu conseguir em todos os âmbitos. E não é ajudar financeiramente. É ajudar a fazer uma decisão, é ajudar uma carreira, é ajudar... muitas vezes, como você estava, a gente é psicólogo, né? Então, assim, é esse tipo de ajuda, né? A gente fazer a diferença, a gente transformar as pessoas, a gente expandir o conhecimento das pessoas com um pouco que a gente conhece. Tô impressionada com o seu nível de maturidade. Impressionada, assim, é um salto muito grande, né? Eu acho que tem vários fatores, né? É óbvio que tem o fator Davi. Eu acho que, um filho muda totalmente a vida da pessoa e a maneira com que ela enxerga muito. Mas tem muito fator Alice. A Alice me trouxe, assim, uma visão diferente do mundo como ela é. Até por serem realidades diferentes, idades diferentes, vivências diferentes. E existe muito uma versão trabalho disso, né? Eu acho que até na supervisão e na gerência de loja, a vida de pessoas depende um pouco menos de você. Então, sei lá, são 5 pessoas na tua equipe, são 6 pessoas na tua loja. Quando você parte para um distrito, eu já cuidei de 100 pessoas. Hoje eu tenho uma equipe de 100 pessoas. Então, é muita gente dependendo de você. Se você não tem algumas determinadas visões de mundo, da vida como ela é, você pode ferir muitas expectativas, você pode deixar muita gente à mercê. Né? Então, eu acho que isso é uma curva de desenvolvimento que acaba acontecendo por conta da função também. E aí, de visão pessoal, eu acho que aí eu volto na primeira palavra, né? É trazer o maior quantidade de momentos felizes, né? De experiências felizes que eu tiver pra minha família. E prosperidade? Prosperidade? Cara, prosperidade eu acho que é quando você chega no final do dia e você fala assim, gostei, é isso. O que é ser próspero? Você pode ter uma prosperidade em qualquer tipo de vida, em qualquer tipo de trabalho, né? É você olhar e falar assim, cara, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu gosto do que eu faço, né? A minha vida é próspera. Eu consigo comer a comida que eu gosto, eu consigo desfrutar de uma experiência que eu quero, eu tô dentro dos meus objetivos, eu tô chegando lá, eu tô conquistando. Eu acho que isso é um pouquinho de prosperidade. Então, obrigada pela entrevista, foi muito bacana, muito especial. Pessoal, então a gente fica por aqui com a história do Léo. Quer falar mais alguma coisa? Só mandar o último take, o último agradecimento. Claro, tá? Claro. De novo, obrigado por participar. Eu quero enfatizar, eu acho que o Instituto muda muito isso nas pessoas, tá? Eu acho que o trabalho muda muito isso nas pessoas. Mas existe uma base familiar que, assim, é essencial para que isso dê certo. Então, agora eu vou olhar para a câmera de novo. Obrigado, Alice. Davi, você não tá escutando, né? Mas, assim, o papai tá falando com você também. Um dia ele vai entender. Um dia ele vai entender. Obrigado por ter topado esse desafio comigo. Eu não teria vindo para São Paulo como distrital se a Alice não tivesse acreditado em mim. É uma pessoa que tá do meu lado todos os dias e que acredita e que vive os meus demônios comigo de autoconfiança, de problemas. Então, gratidão. Obrigado. Um beijo para vocês dois. Eu acho que é muito importante a gente falar disso também, porque é a nossa base, tá? De novo, Léo, não podia terminar da melhor forma. Obrigada. Acho que vocês vão curtir muito essa conversa, né, pessoal? Obrigada, até o próximo episódio, então, de Histórias de Sucesso. Tchau, tchau.